Bem, vamos começar revisando as nossas questões da prova. Já adianto que teve alguns probleminhas com o gabarito, então vão ter algumas questões que vão precisar ser anuladas. A gente vai vendo aqui aos pouquinhos. Aqui eu organizei mais ou menos na ordem que eu pus no sistema, que são 20 questões, só que cada um teve uma ordem diferente nas provas, né, porque elas são randomizadas, as questões. Na primeira questão aqui, fala: uma linha de cargas com dimensões infinitas produz um campo elétrico radial no seu entorno que reduz de forma proporcional à distância. Caso uma linha de carga esteja coincidente com o eixo Y, o campo elétrico resultante, a depender do ponto avaliado, terá componentes somente em X e em Z. Isso por quê? Aqui a gente tem que se essa minha linha está ao longo do eixo Y, todo o campo elétrico produzido por ela vai ser radial a essa minha linha de cargas. Então, ela sempre vai ter um componente em X e em Z. Esses componentes podem chegar a ser zero em alguns deles, mas sempre só em X e em Z. Nunca vai ter um componente em Y para uma linha de carga infinita. Isso que é esse gabarito. Segunda questão. Em duas placas opostas, de valor Q, densidade de carga superficial ρS, são colocadas próximas a outra distância de 2 cm. O campo elétrico medido entre as placas, estando a 1 cm de cada uma delas, terá módulo igual a ρS sobre E0. Essa questão das distâncias não faz diferença. Em qualquer distância entre essas minhas placas, eu vou ter esse mesmo campo, porque esse campo é contínuo. Isso aqui a gente pode ver nessa representação aqui, que eu tenho uma plaquinha negativa em cima, uma positiva embaixo. O campo elétrico da minha negativa vai apontar para cima, e é dado por ρS dividido por 2E0. E da minha plaquinha positiva, a mesma coisa também apontando para cima. Somando esses dois campos, eu tenho ρS sobre E0. Isso que é este gabarito. Questão 3. Duas placas carregadas com densidade superficial ρS idênticas são dispostas sobre o plano XY e sobre o plano YZ, respectivamente. Considerando que as placas não irão interferir o comportamento entre elas no ponto de cruzamento, o campo elétrico no ponto P 2 menos 2 e 2 será... Então, o importante aqui é ver aqui, essa placa em XZ, igual foi desenhada aqui, a placa no plano XZ, ela vai gerar sempre um campo elétrico normal a ela, apontando para fora dela. Então, ela sempre vai gerar valores na direção de AY ou menos AY. Quando o meu Y for negativo, ele vai gerar um campo negativo, apontando para o sentido negativo de Y, e positivo no sentido positivo de Y. Agora, minha plaquinha no plano YZ é a mesma coisa, só que em relação a X. Aqui eu escrevi errado, aqui seria X. AX positivo se o meu valor de X for positivo, e um AX negativo se o meu valor de X for negativo. No caso do nosso ponto P, ele tem um X positivo e um Y negativo. O valor de Z tanto faz. Realmente aqui, em qualquer altura que ele tiver, tanto faz. Basta estar à frente ou atrás das minhas placas. Então, o módulo vai ser ρS sobre 2E0 de cada uma delas. Como meu x é positivo, é na direção positiva de x. E por meu y ser negativo, ela vai ser na direção de menos y. Por isso que é esse o nosso gabarito. Essa daqui, ela foi uma questão que a gente chegou a trabalhar ela, mas eu fiz uma adaptação somente mesmo para não ficar no mesmo gabarito. Assim que na versão original dela, ela perguntava qual era o fluxo que existia ali dentro, que é Q1 mais Q2 dividido por zero, a densidade de fluxo. Mas aqui ele estava perguntando simplesmente a carga total delimitada por essa superfície. Por isso que aqui dentro ela está só Q1 mais Q2. Meu Q3 não entra na fórmula e eu não divido por E0 porque eu não estou olhando a densidade de fluxo. Eu estou olhando somente a carga total ali dentro dessa minha área demarcada. Por isso que o gabarito é Q1 mais Q2.
Considerando uma esfera oca de raio A em relação ao campo elétrico observado, é correto afirmar que, quando a gente tem uma esfera oca de raio A em relação ao campo elétrico que a gente tem, dentro da minha esfera é zero, na superfície da minha esfera esse campo é máximo, e à medida que eu vou distanciando da minha esfera, esse meu campo decai com o quadrado da distância em relação à esfera. Por isso que, se a gente avaliar todas as afirmativas, a única que é correta é essa aqui, ó, o campo elétrico na superfície da esfera será máximo. Todas as outras são negações do que é o comportamento real dessa minha esfera. A questão 6. Duas cargas pontuais, Q1 igual a 15 coulomb, Q2 igual a menos 20 coulomb, estão situadas nestes dois pontos. O fluxo total que ultrapassa a superfície é definido por uma esfera de raio 3, centralizado na origem, será aqui. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho uma carguinha de menos 20 coulomb nesse ponto aqui, ó, que é dado por x igual a 1 e z igual a 1, e a outra de 15 coulomb dentro desse ponto em que z e y é igual a 1. Se eu pegar uma esfera de raio 3, eu vou estar encobrindo todas essas minhas cargas. Então a carga total existe ali, é a soma delas, menos 5 coulomb. Muito bem. Que no caso, dependendo de como o sistema gerou, seria um item diferente para os senhores. Agora, em relação ao cabo coaxial da imagem. Em relação aqui, ele vai perguntar muito sobre o campo elétrico. O que a gente consegue afirmar? A carga, o meu campo elétrico, ele vai ser máximo na superfície desse meu cilindro interno. Ele vai decair com quadrado dessa minha distância entre aqui dentro. Ele vai ser igual a zero quando ele tocar meu cilindro externo e todo ponto externo a esses meus dois cilindros. Então, a afirmação A. O campo elétrico será máximo na superfície do cilindro externo. Não, ele vai ser máximo no cilindro interno. O campo elétrico no espaço entre dois cilindros será nulo, independente do ponto avaliado. Entre os dois cilindros é onde eu tenho um campo que varia e decresce com a distância, com o meu raio. O campo elétrico externo ao cabo irá decair de forma diretamente proporcional à distância? Não, ele é zero toda a parte externa desse meu cilindro, que é o que diz a minha afirmativa D, que é a afirmativa correta. Os campos elétricos resultantes no espaço entre os cilindros terão sentido opostos aos externos aos dois cilindros. Não, aqui tem um único sentido, mas de fora eu não tenho sentido algum porque o meu campo é zero. Considerando três esferas concêntricas de raios 1, 2 e 3, com cargas respectivas de 40 nanocoulomb, 35 nanocoulomb, menos 15 nanocoulomb. O campo elétrico a 5 cm de distância do centro das esferas será, aqui ele fala uma consideração da constante, para ser uma conta mais simplificada. Olhando aqui, ó, minha questão 8, eu tenho que meu raio que ele me deu é 5 cm, que é a mesma coisa, 5 vezes 10 a menos 2 metros. A minha carga, 40 mais 35 menos 15, 60 nanocoulomb. Meu campo elétrico delimitado por essas esferas, ele pode ser feito pela carga total dentro, dividido por 4π é zero, vezes essa distância r ao quadrado. Então eu tenho, substituindo os meus valores, eu encontro 216 kg, aqui eu errei a unidade, é volts por metro. Não, eu errei aqui também, né? Está representado errado, seria como é campo elétrico, é volts por metro. Numericamente está certo, mas a unidade está errada. Desculpa aí pelo erro. A lei de Gauss pode ser resumida na afirmação: o fluxo elétrico que passa por qualquer superfície fechada é igual à carga total que está contida dentro dessa superfície. Considerando essa informação, é possível concluir que, para uma mesma carga, haverá infinitas superfícies que possam satisfazer a condição de igualdade com o fluxo elétrico. Essa afirmação aqui é verdadeira,
Porque não existe somente uma superfície. Todas elas que englobem ali aquele fluxo, toda aquela fonte de fluxo, vão poder validar esse resultado. Alguém mandou alguma mensagem? Não, foi Gabriel. Certo. A relação entre o campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, e o potencial elétrico, que é uma grandeza escalar, é dado por o campo elétrico é menos o gradiente do meu potencial elétrico. Em outras palavras, o campo elétrico é dado pelo inverso gradiente do potencial elétrico. Desta afirmação é correto pressupor que o vetor campo elétrico é paralelo a uma superfície equipotencial? Não. Por quê? Quando eu digo que é o gradiente ele encontra a direção de maior variação para aquela função. Então, quando eu digo que o meu campo elétrico está ao contrário da direção de maior variação do meu potencial, quer dizer que meu campo elétrico ele vai ser normal à minha superfície, que é equipotencial, e vai estar apontando no sentido contrário à maior variação desse meu potencial. Nessa segunda informação aqui, o vetor campo elétrico é normal a uma superfície equipotencial e aponta no sentido crescente do potencial elétrico? Não, é no sentido decrescente do potencial elétrico. Ao longo de uma região equipotencial, ou seja, onde não há variação de potencial elétrico, o campo elétrico será nulo. Sim, isso por quê? Porque meu campo elétrico ele sempre vai ser normal à minha superfície equipotencial. Se eu estou percorrendo uma superfície equipotencial, o campo ali dentro, o campo nessa direção, vai ser zero. O campo elétrico tem apenas a intensidade, modo definido pelo potencial elétrico? Não, ele também tem o sentido e a direção. E aqui fala que é apenas o sentido e a direção, mas a intensidade, o módulo também é definido pelo potencial elétrico. Questão 11. O campo elétrico é uma grandeza vetorial com propriedades conservativas. Desta forma, é correto afirmar que o trabalho necessário para mover uma carga imersa em um campo elétrico E é igual a zero? Não, dependendo do caminho pode ser igual a zero, mas não é garantido que será zero. O trabalho necessário para mover uma carga imersa em um campo elétrico depende do caminho escolhido? Não. Se a minha força é conservativa, é justamente dizendo que não depende do meu caminho, que em um caminho fechado, esse trabalho vai ser zero. O trabalho necessário para mover uma carga de um ponto A a um ponto B é igual em módulo ao trabalho necessário para mover a mesma carga do ponto A ao ponto B. Aqui está invertido, mas faz sentido, tipo assim, do jeito que está escrito aqui, está dizendo que se eu vou sair do ponto A e levar ao ponto B, faz o mesmo trabalho de eu levar do ponto A ao ponto B. Então, está certa a questão, mas a intenção aqui era falar do ponto B ao ponto A. Mas do jeito que ela está escrita também está correto, porque eu estou fazendo o mesmo caminho, então com certeza é o mesmo trabalho. Cheio de erro de digitação essa prova. Deixa eu anotar isso aqui. Ao percorrer um caminho fechado, uma carga terá realizado um trabalho positivo. No caso de ser um campo conservativo, esse trabalho será nulo. Independente da carga a ser movida, o trabalho realizado ao movê-lo através de um caminho fechado será negativo. Não, será nulo, por ser um campo conservativo. Questão 12. Duas cargas pontuais de 1 nanocoulomb, situada em Z igual a 0,1, menos 1 nanocoulomb em Z igual a menos 0,1 estão no espaço livre. Ele quer o meu potencial elétrico no meu ponto P, 0,5, 0, 0,5. Esse valor, esse cálculo, é dado que eu posso representar somente o plano XZ. Essa foi uma das atividades que foi trabalhada nos questionários. Só mudou um pouquinho os valores, como a maioria das questões.
Colocando aqui sobre o meu eixo Z as cargas conforme elas foram colocadas, eu consigo ver que o meu potencial elétrico no meu ponto P vai ser a soma da influência individual de cada uma dessas cargas nesse ponto. Para eu saber essa influência, eu preciso saber a distância que existe entre o ponto avaliado e as minhas cargas, que é dado por essa hipotenusa aqui, dessas retas que unem os dois pontos. Consigo ver que essa distância é dada da minha carguinha positiva, que está mais próxima, é a raiz de 0,41, da minha carguinha negativa é a raiz de 0,61. O potencial elétrico de uma carga pontual ela é calculada por Q dividido por 4π é 0 vezes a distância. Substituindo esses valores, eu chego aqui, a influência do meu valor positivo é 14,06, do meu valor negativo é um potencial negativo, porque o sinal da carga importa, que fica menos 11,52. Fazendo essa soma, eu encontro 2,54 volts naquele ponto. Sabe-se que o potencial é dado como V igual a 80 ρ elevado a 1,5. Considerando condições de espaço livre, calcule o módulo do campo elétrico em ρ igual a 0,2. O que eu sei? Que meu campo elétrico ele é menos o gradiente do meu potencial elétrico. Fazendo o gradiente para coordenadas cilíndricas, eu tenho aqui um componente na direção de ρ, também tenho um componente na direção de φ e na direção de z, que eu teria que derivar essa minha potencial em relação a φ e em relação a z. Como ele não tem essas variáveis, eu nem mesmo coloquei aqui na minha correção, porque eles seriam igual a zero. Lembrando aqui que é menos esse gradiente. Fazendo essa derivação parcial em relação a ρ, eu acho que meu campo elétrico é menos 120 ρ elevado a 0,5 na direção de ρ. Substituindo para ρ igual a 0,2, eu encontro menos 53,67 volts por metro. Isso em módulo 53,67. É o gabarito. Esta aqui é uma questão que os senhores devem ter percebido que tinha um probleminha na hora de resolver. Um campo elétrico no espaço livre é dado por esse campo elétrico, x na direção de x, 4 de z na direção de y, 4 de y na direção de z. Dado potencial elétrico 1 no ponto 1 e 1 igual a 20, determine no ponto 4, 4 e 4. O problema é que quando eu fui digitar no sistema, eu digitei 5, 5, 5. Então, as opções foram colocadas em relação ao ponto 4, 4 e 4, mas lá para os senhores apareceu que eu queria no ponto 5, 5 e 5. Por isso que os senhores calcularam e não acharam o gabarito, porque realmente teve um erro na hora de redigir isso aqui. Mas aqui, como que seria isso? Como que seria esse cálculo? Eu tenho meu campo elétrico, tenho um potencial em um determinado ponto, um VA, e quero o potencial nos pontos 5, 5 e 5. Eu chamei de um ponto B. Eu tenho que menos a integral de linha do ponto A até o ponto B, do campo elétrico vezes o incremento de distância, é igual a VB menos VA. Aqui está invertido. Que vai ser igual a VB menos 20. Meu DL é o incremento nas coordenadas cartesianas, em cada uma delas. Eu chego nessa integração aqui, de x dx, 4z dy, 4y dz. Para fazer isso aqui, essa integral de linha, eu preciso saber esse caminho que une esses dois pontos. Para fazer um caminho para essa minha integração de linha. Esse ponto aqui é uma reta identidade, em que x igual a y, y igual a z. Eu consigo fazer aqui uma substituiçãozinha bem simples. Fico com esses limites de integração. X ao quadrado sobre 2, variando de 1 a 5, mais 2y ao quadrado variando de 1 a 5, mais 2z ao quadrado variando de 1 a 5, igual a 20 menos b. Substituindo aqui, eu tenho que VB vai ser igual a 20 menos, substituindo esses valores, fica meio de 25 menos 1, mais 2 vezes 25 menos 1, mais 2 vezes 25 menos 1. No final, eu acho um VB de menos 88.
Nesse caso aqui, ó, o gabarito ele realmente está incorreto, porque ele foi feito para um potencial de 4, 4 e 4. Então, essa questão ela fica sendo anulada. Então, como os senhores acabaram todos encontrando as questões por causa do sistema que é randomizado, a orientação que a gente recebe é que uma questão seja anulada. Por exemplo, então, quem acertou 9 questões ganha mais uma. Não vai ser verificado se você efetivamente respondeu essa questão. Simplesmente quem acertou 9 recebeu 10 questões. Questão 15. Dada aqui uma densidade de corrente, dado por essa fórmula, eu quero a corrente que atravessa o plano com y igual a zero, na direção em sentido de menos a de y, entre os pontos z igual a 0 e 2, x igual a 0 e 3. O que é isso? Ele é esse meu eixozinho aqui, ó, meu plano, x, y, z, com y igual a 0, eu quero esse pequeno plano, essa pequena janelinha aqui, indo para fora dela. Para eu fazer isso, eu tenho que fazer a integração. Eu tenho a densidade de corrente, eu tenho que multiplicar por essa área. Eu faço isso através de uma integração em que eu faço minha densidade de corrente, produto escalar com um diferencial de área, através dessa área que eu quero calcular. Quem que é esse meu diferencial de área? Ele está indo na direção normal, na direção de menos a de y, porque foi o que o problema me pediu. Eu vou variar em relação a x e em relação a z, porque é para onde eu estou percorrendo nessa área, em x e em z. Fazendo essas substituições, na minha integração, eu fico com a integral dessa superfície de 10 a quarta 3x dx dz. Substituindo os meus limites, eu vou integrar meu x de 0 até 3, que é essa variação dele, e meu z de 0 até 2. Com essa integração aqui, que é bem simplesinha, fica 3x ao quadrado sobre 2 vezes z, com as variações respectivas, encontro uma corrente de 270 kA. Essa aqui. Próximo. Seja aqui minha densidade de corrente, dada por 10 ρ na direção de ρ, menos 15 dividido por ρ ao quadrado mais 2 na direção de z. Eu quero calcular a taxa de variação de densidade de carga volumétrica em relação ao tempo. Ou seja, a derivada parcial da minha densidade volumétrica de carga em relação ao tempo. A gente tem a identidade que existe em relação a essa densidade de corrente, que eu tenho aqui, que o divergente da minha densidade de corrente é igual a menos a taxa de variação da minha densidade volumétrica de carga em relação ao tempo. Isso aqui foi uma relação que a gente deduziu durante as nossas aulas. Eu tenho aqui o divergente da minha densidade de corrente em coordenadas cartesianas é dada por essa fórmula aqui. Como aqui tem derivadas que não vão ser necessárias, eu vou só falar essa parte aqui, que é 1 sobre ρ, a derivada de ρ vezes o componente na direção de ρ da minha densidade de corrente em relação a ρ. Substituindo aqui, essa é a minha equação. Por que eu não precisei dessa minha na direção de z? Porque ela vai ser derivada em relação a z. Como ele não tem nada em relação a z, isso aqui fica igual a zero. Então, esse divergente da minha densidade de corrente fica 1 sobre ρ, a derivada parcial de ρ vezes 10ρ em relação a ρ, que é 10ρ ao quadrado, a derivada parcial disso é 20ρ. O resultado disso dividido por ρ é simplesmente 20, uma constante. E eu tenho que esse divergente é menos a variação da minha densidade volumétrica de carga em relação ao tempo. Então essa variação é menos 20 coulombs por metro cúbico, que é a letra D. Questão 17. Sob a condição de fronteira entre um condutor e o espaço livre, é correto afirmar que há livre trânsito de cargas entre os meios? Não. Como é um condutor e um isolante,
As cargas elas tendem a ficar no condutor, elas precisam de uma quantidade de energia muito maior para romper e entrar dentro do meu isolante. O campo elétrico que entra no condutor é igual ao que sai? Não. Dentro do meu condutor elétrico eu não tenho campo elétrico. Ele só tem na condição de superfície, então não tem essa igualdade. O campo elétrico no interior do condutor é igual ao da superfície? Também não. Dentro é zero, na superfície ele tem um valor que é unicamente normal a essa superfície. Não há campo elétrico sobre a superfície do condutor, apenas em seu interior, justamente o contrário. O campo elétrico na superfície do condutor é normal em relação à área dessa superfície, é verdade. Essa aqui é a condição de limite entre um condutor e um isolante que a gente encontra. Sobre as propriedades de um bom condutor metálico, do ponto de vista da eletrostática, é incorreto afirmar que o potencial elétrico é idêntico em todos os pontos superficiais do condutor, embora haja diferença de potencial em relação aos pontos internos. Isso aqui não é verdade porque todos os pontos de um bom condutor metálico, eles estão no mesmo potencial. Ele é totalmente equipotencializado, tanto a parte superficial quanto a parte interna. Questão 19. Todas as outras afirmativas são considerações teóricas corretas. Quero encontrar a alternativa incorreta. A superfície x igual a zero separa dois dielétricos perfeitos. Para x mark 0, a minha permissividade relativa é igual a 5. Para x menor do que zero, o dielétrico é o espaço livre. Se o meu campo, no meu ponto 1, ou seja, quando o meu x maior que zero, é esse valor, qual que é o meu campo na área 2? Esse daqui, ó, o primeiro desenho errado aqui, mas meu plano x igual a zero é basicamente meu plano YZ. Eu tenho que nessa parte aqui dele positiva, eu tenho permissividade relativa igual a 5, e na parte negativa de x, eu tenho a permissividade relativa igual a 1, por ser o espaço livre. O que eu tenho na relação de limites entre dois isolantes? Eu tenho que os meus campos elétricos tangentes são iguais, nessa condição de limite, e minhas densidades de fluxo elétrico normais são constantes. Eu separando aqui, ó, eu sei que quem é normal a essa minha superfície vai ser o termo que está na direção de x. E o que sobrou é a minha direção tangente. Então eu já tenho toda a minha componente tangente em relação aos dois meios. E aqui eu tenho que a densidade de fluxo normal é igual entre os dois. Substituindo aqui, ó, que eu sei que a minha densidade de campo elétrico ela é a minha permissividade vezes o meu campo elétrico, eu tenho essa relação em que eu acho que o meu campo elétrico normal no segundo dielétrico ele é igual à permissividade relativa do primeiro, dividido pela permissividade relativa do segundo, vezes o campo elétrico normal do primeiro. Isso dá, substituindo aqui os valores, ó, 5 sobre 1 vezes 60, esse normal dá 300, que dá este valor aqui, ó, 300 é de x, menos 20 é de y, mais 30 é de z. Como está marcado aqui, ó, o gabarito está incorreto. Ele marcou a relação, na verdade, oposta, que seria 1 sobre 5. Que o verdadeiro gabarito, ó, é esta daqui, que seria a nossa questão, nosso verdadeiro gabarito correto. Por que essa questão acabou ficando errada? E, inclusive, muitos senhores até acertaram esse gabarito errado. Porque ela foi baseada numa questionário que foi da última aula que a gente trabalhou antes da prova. E na resolução dele eu inverti essa relação. Eu realmente aqui, se os senhores olharem lá, eu fiz realmente lá, na resolução está errado. Por isso que os senhores acabaram conseguindo encontrar esse gabarito aqui, que estava errado, porque lá eu inverti essa relação entre as permissividades. Na hora de fazer esse jogo de sinais, eu substituí o valor errado e acabou dando esse problema de gabarito. Então, mais uma vez, temos um gabarito aqui que realmente está completamente errado. Não tinha condições dos senhores acertarem ele. Ele vai ser outra questão que vai ser anulada dentro do nosso gabarito.
da nossa prova. A última questão. Mais uma que está errada. Essa daqui, qual que foi o problema dela? Na hora de digitar novamente, essa minha unidade não era para ser decímetros, era para ser centímetros quadrados. Então, na hora que os senhores foram resolver, acabava dando uma diferença aqui de 2 unidades de casas decimais. Pode ser visto aqui, ó. Se eu tenho que a minha área é 200 decímetros quadrados, isso é a mesma coisa que dizer que é 2 metros quadrados, pela substituição de relação entre essas minhas variáveis. Minha distância é de 0,6 milímetros. Eu sei que a minha capacitância é a minha permissividade vezes a área dividido pela distância. Que eu vou encontrar aqui, ó, 324 nanofarad. Então, ó, deu uma diferença de 2 casas decimais, que é justamente esse probleminha aqui dessa substituição de decímetro para centímetro. Então, esse gabarito também não era alcançável com esses dados aqui, porque ficou digitado errado. Então, nós tivemos 3 questões com gabarito incorreto. Por orientação de como que esses problemas com questões iam ser tratados, a gente vai fazer assim. Ó. Quem acertou até 3 questões, errou até 3 questões, acabou tendo a nota completa da prova. Então, ó, como que ficou as nossas notas? Aqui só pelos números de matrícula. Essas aqui são as notas originais da prova. Nós tivemos somente um colega que não teve condições de fazer a prova. Ele não recebeu esse benefício, porque não faria sentido, é claro. E todas as notas que foram aqui, elas foram aumentadas até o limite da prova, é claro, porque não tinha como dar nota para acima do limite dela. Essa aqui já é o valor corrigido da prova em relação à matrícula dos senhores. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor de ver. Esse aqui é o valor já dando essas 3 questões como anuladas. Então, acaba que com 7 acertos já fica com a nota máxima. E essa aqui é a lista de exercícios, o valor dela. Como que ela foi feita? Foram 3 listas de exercício que foram dadas. A nota foi distribuída entre elas. Quem entregou, quem fez, quem completou as atividades dentro do prazo que estava estipulado, recebeu 1/3 da nota para cada lista. Então, com uma lista só, ficou com 3 pontos, porque o sistema ele não aceita decimais, então eu arredondei para o número mais próximo, né, que é 3. Quem resolveu 2 questões, 2 listas, ficou com 7. E quem resolveu as 3 listas, ficou com 10. Que era o máximo de pontos desse exercício. Faltando aqui somente agora o EletroInt para complementar a nota dos senhores, que essa nota eu ainda não tenho. Alguém com alguma dúvida em relação às notas, em relação ao que foi feito? Tranquilo? Certo. E desculpa aí pelos problemas de digitação e principalmente pelo problema teórico que foi feito uma das questões aqui, que induziu todos os senhores a errarem ela. Mas vamos seguindo. Os senhores têm interesse que seja disponibilizado esse gabarito aqui para olharem depois? Ou não tem necessidade? Sim, coloco lá, não tem dificuldade não. Tá, deixa eu só interromper aqui a gravação e reiniciar.